bênção, podemos adorar o nosso Deus, podemos celebrar aquilo que Deus tem feito. Como é bom podemos estar na casa de Deus, mesmo diante de uma noite fria, né? Chuvosa, mas estou vendo muitos jovens aqui, coisa boa, né? Jovens animados, né? Aí, bênção demais, que bom, privilégio de estar com vocês nessa noite e poder transmitir a palavra do Senhor, uma alegria também poder estar compartilhando com vocês aquilo que Deus tem falado conosco. Queridos, se Jesus e Platão retornassem à Terra e estivessem falando na mesma cidade, no mesmo horário, qual deles você iria ouvir? Você iria para Jesus. Eu imagino que a nossa resposta aqui seria essa, né? Se fosse outra, eu ficaria preocupado, viu, meu irmão? Mas um filósofo do século passado fez essa pergunta e após alguns instantes ele afirmou: quem preferiria ir ouvir um grande pensador como Platão falar sobre a verdade, perderia a oportunidade de ouvir aquele que é a verdade. Ouvir falar a verdade ou ouvir a verdade falar? Ouvir a verdade falar. Mas, um detalhe nessa colocação do filósofo. Oi, querida, pode transmitir lá onde você estiver. Mas uma pergunta que eu te faço. Nós temos a oportunidade de ouvir a verdade falar todos os dias. A pergunta que eu te faço é: você tem ouvido a verdade falar? Você tem aberto a palavra de Deus para falar com Jesus? Jesus é a verdade. Você tem aberto a palavra de Deus para ouvir a verdade falar ao seu coração? Eu queria que nós começássemos refletindo sobre isso, porque a verdade está presente, o nosso Cristo está vivo. Platão não está mais, mas Cristo vive. Cristo morreu e ressuscitou, por isso que essa cruz está vazia. Amém? E nós estamos aqui chegando próximo da Páscoa, e hoje é um domingo, para quem foi um católico praticante, hoje era domingo de Ramos, não é? É isso? Então eu até quero soltar um vídeo ali. Nós vamos falar hoje sobre a popularidade de Jesus. Lucas capítulo 19, do 28 a 44, você pode abrir a sua Bíblia aí, e depois você acompanha o texto. Mas agora eu queria que ele soltasse aquele vídeo lá. Vamos ver se a gente consegue passar o vídeo. Amém. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus vivia um momento de maior sucesso no seu ministério. E as pessoas estavam ali celebrando e dizendo, exclamando: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Ninguém podia igualar-se a Jesus. Seus milagres mostravam ele como ungido de Deus, sua autoridade ao ensinar, seu poder sobre os demônios. Entretanto, algo ainda não estava muito certo ali naquela apresentação de Jesus. Ele não estava montado num cavalo, que era um símbolo dos reis quando eles iam à guerra. Ele estava montado num jumentinho, que era um símbolo da paz. E ele é o príncipe da paz, e ele estava o quê? Demonstrando, então,
que ele estava trazendo paz. Era um sinal de paz. Jesus entrou calmamente em Jerusalém, visitou o templo, voltou a Betânia. Mas sabe o que acontece? A multidão esperava o libertador do domínio dos romanos. E aqui me chama a atenção porque muitas vezes essa é a sua e a minha expectativa sobre Jesus. Nós queremos um Jesus que resolva os nossos problemas agora, que traga uma solução para nós das nossas questões agora. Muitas pessoas não querem seguir a Jesus justamente porque Ele está trazendo uma promessa de vida eterna. Ele está falando de um reino futuro. Mas nós queríamos esse reino agora. Muita gente ficou aí nesse ano político aí que passou, né? O ano de eleição recente aí, presidencial. O povo queria porque queria o libertador. Parecia que era o Messias que ia ser eleito. Porque a expectativa das pessoas é num governo para o agora. Não é uma expectativa para a eternidade. Não é uma expectativa por aquilo que Ele vai fazer para nós, ou que Ele já fez na cruz, mas por aquilo que nós vamos viver. Nós queremos um libertador para o nosso agora. E é isso que eles queriam. Eles não estavam esperando um rei que reinaria na eternidade, mas eles queriam um rei que os libertasse dos romanos. Eles queriam um rei que tomasse à força aquele governo e que instaurasse novamente o reino de Israel. Essa era a expectativa daquele povo. Mas Jesus falava de libertação do domínio de Satanás e não do domínio dos romanos. E Jesus fala conosco sobre esse domínio, sobre o domínio da nossa vida, mas transformando a nossa vida, não mais naquele ser, naquela pessoa, daquele jeito que nós conduzimos a nossa vida, mas Ele vem e toma a direção da nossa vida e nos conduz de uma forma diferente. E eu não sei aqui quantos assistiram aquela série de Chosen, e uma das cenas que me chamou muito a atenção naquele seriado, é uma cena em que os romanos, os discípulos estão ali com Jesus indo, talvez para Jerusalém, não lembro agora para onde eles estavam indo, mas aí aqueles soldados romanos chegaram até eles e forçaram eles a carregarem as suas mochilas, seus capacetes, aquelas coisas pesadas daqueles soldados. E dentro daquela lei romana naquele tempo, eles teriam a obrigação de carregar por 1,5 km aquelas coisas dos romanos. E depois os soldados pegariam. E naquele tempo ali, enquanto eles estavam carregando, Jesus falou: todo mundo pega aí a mochila, o capacete e segue quietinho, aí não reclama não. E os discípulos ali murmurando e reclamando e indignados, porque eles queriam entrar na porrada com aqueles soldados, e não carregar a mochila deles. Mas Jesus estava dando uma lição neles. Disse: não, segura, segue aí. E os romanos tirando sarro, pegando no pé deles, que eles estavam ali carregando aquelas coisas. E quando completou aquele 1,5 km, que era a lei exigia, Jesus seguiu. Jesus seguiu e todo mundo parou. E aí eles se perguntaram: não precisa mais. Aí ele falou assim: não, até aqui era a lei, mas agora nós vamos seguir, porque nós queremos ajudá-los. E aí os seus discípulos, ficaram ali estarrecidos com aquela situação, e os soldados mudaram o próprio semblante. E os soldados começaram a ajudar a carregar, e os soldados foram impactados por aquela ação. E os discípulos aprenderam mais uma lição. Se o teu inimigo te fala para você caminhar 1 milha, caminhe 2. E aí, olhando para aquelas cenas e vendo a realidade desse nosso Cristo, que Ele vem trazer esse reino que é totalmente contrário à nossa natureza, meus irmãos. Esse reino que Ele quer implantar, que Ele implantou em nós e que Ele quer que a gente viva no nosso dia a dia, é esse reino de bondade, de amor. Um novo mandamento dou a vocês: ame o seu próximo como a ti mesmo. Isso é muito forte, queridos, isso é muito forte. Eu confesso para vocês que assisti aquela série chorando. As cenas eram muito impactantes para mim.
Porque eu lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia, e aí eu estava vendo aquela cena acontecer e dizia, tem muito a ver, esse cara foi inspirado pelo Espírito Santo, várias cenas daquela série, eu olhava e dizia, não, meu Deus, esse cara foi inspirado. Porque ele trazia um pouco da Bíblia, um pouco daquilo que eu creio que o Senhor colocava na cabeça dele, mas aquilo dava uma realidade para a palavra de Deus. E é esse Jesus que eu vejo. É esse Jesus que nos manda caminhar mais uma milha, que manda realmente amar o próximo, que manda orar pelos inimigos. Mas nós queríamos sim um libertador para agora também, como o povo de Israel. Essa é a expectativa nossa. Mas não, Ele nos manda mudar esse mundo através dessa atitude de amor com o próximo. Queridos, a multidão reconhecia que Jesus viera de Deus, mas não reconhecia a sua missão. Nós corremos o risco muitas vezes de fazer essa interpretação. Sabemos que Ele é o Filho de Deus, sabemos quem é Jesus, mas às vezes nós confundimos a sua missão. E nós queremos fazer a nossa vontade. E a nossa carne não tem uma vontade de acordo com a vontade de Cristo para nós. Por isso é que o Espírito precisa trabalhar em nós, queridos. Queridos, essa entrada triunfal de Jesus foi registrada pelos 4 evangelistas. Foi algo muito marcante, foi algo muito impactante na vida daqueles discípulos também. Interessante que aquele momento era o início do fim. Após esse momento começaram ali as dores do sofrimento, da injustiça, que levariam o nosso Salvador à morte, mas por um propósito, pelos nossos pecados. A esperança do mundo chegou a Jerusalém. Por isso nós temos a oportunidade de celebrar a Páscoa, a vinda do Messias prometido de Deus, o nosso Salvador. Aleluia! Aleluia! Queridos, por isso quando a gente olha para a cruz, nós olhamos com o olhar da graça de Deus. Nós celebramos que o nosso Cristo não está mais ali. Porque Ele nos salvou, porque Ele morreu para nos salvar, para nos dar vida e vida abundante. Queridos, aquele ato era um ato profético. Por isso Ele pediu um jumentinho, cria de uma jumenta, que foi profetizado lá por Miqueias. Esse texto, onde os discípulos foram atrás daquela jumentinho, daquele filho de jumenta, aquele jumentinho, para que ele entrasse naquela cidade. E muitas vezes nós pensamos assim, não, mas Deus foi surpreendido com aquela situação ou com algumas situações. Mas uma coisa que eu queria que você registrasse, o nosso Deus não é surpreendido com nada. Sabe por quê? Porque Ele é o dono da história. Sabe por quê? Porque Ele escreveu a sua e a minha história. Eu lembro na época da pandemia, alguns anos atrás, e alguns cristãos andavam um pouco apavorados, né? Aquela coisa meio, meu Deus, o que será? Todo mundo, a vacina e não sei o quê. E parecia que o mundo estava sem controle. Estava sem o controle do homem, mas sob o controle de Deus em todo o tempo. E eu gosto de pensar uma coisa, quando eu fico olhando para essa grandeza da criação de Deus, do universo que o Senhor fez, eu gosto de pensar que esse Deus que criou todas as coisas, é o dono de todas as coisas, Ele conhece você e eu pelo nome. Ele sabe os seus pensamentos, o que você está pensando agora. Ele conhece o nosso íntimo, queridos. Você já parou para pensar que esse é o seu Deus? Que privilégio que nós temos de caminhar com um Deus tão grande, mas um Deus tão amoroso, que conhece os detalhes da nossa vida. Nos chama pelo nosso nome. Você já parou para pensar que riqueza isso, que privilégio que nós temos? Esse é um Deus maravilhoso, queridos. Voltando para o nosso ponto aqui, no auge da popularidade, Jesus
e a obediência. Queridos, nem sempre as ordens de Jesus parecem fazer sentido, mas precisamos obedecer. O que se espera de um discípulo é obediência. E às vezes é difícil obedecer, não é? Às vezes dói obedecer. Às vezes a gente não quer obedecer. Mas o que ele espera de nós é obediência. Acompanha lá no Lucas capítulo 19, verso 28. Diz o seguinte: depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem nele, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele lhes havia dito. Enquanto desamarrava o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Os 2 discípulos encontraram tudo como Jesus havia anunciado. Queridos, o dono do animal, talvez um seguidor de Jesus, talvez alguém que já tinha ouvido falar de Jesus. A gente não sabe, a Bíblia não conta. Mas uma coisa é certa, ele entendeu aquela necessidade. E aquela frase: o Senhor precisa dele, era tudo o que era necessário. A entrada de Jesus em Jerusalém em um jumentinho, antes da morte vicária, da morte substituta, da morte dele no seu e no meu lugar, havia sido profetizada. Por isso ela seria cumprida naquele momento. E ao seguir as orientações de Jesus, os discípulos foram usados para que o plano de Deus se concretizasse. Os discípulos foram usados para que os planos de Deus fossem concretizados. A pergunta é: você está disposto a ser usado por Deus para que os planos dele sejam concretizados através da sua vida? Você está disposto a obedecer à voz de Deus? A seguir aquilo que o Senhor tem exigido ou pedido de nós? Mas para que nós possamos obedecer, nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos desenvolver intimidade com Deus. E ele diz lá em João capítulo 14, 21, diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Queridos, discípulos são desafiados a dar passos de fé. Em todo tempo nós somos desafiados a dar passos de fé. A questão é: você tem dado passos de fé? Você tem estado sensível à voz de Deus? Nós estamos nessa campanha do eu e mais um. Eu e mais um. E nós temos um desafio. E o desafio é abrir os nossos lábios e falar do amor de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. E talvez alguns aqui sejam tímidos, não estão acostumados, nunca fizeram isso. E por isso que isso chama-se desafio. Desafio, abrir os nossos lábios e contar para as pessoas aquilo que Jesus fez na nossa vida, queridos. Não precisamos ser pregadores do Evangelho, mas precisamos sim ser aqueles que abrem os seus lábios e falam do amor de Deus para as pessoas. Daquele amor que um dia te alcançou, daquele amor que um dia transformou a sua vida. As pessoas estão carecendo, as pessoas estão precisando desse amor, queridos. Eu não sei você, mas muitas vezes eu fico pensando, eu não sou muito de assistir jornal e de ver essas coisas que o mundo está vivendo, até porque se você ficar olhando essas coisas, eu creio que dá até um desânimo de vida.
Mas eu não sei se você tem essa percepção, mas parece que nós vivemos numa redoma. Não é isso? Quando a gente olha o bairro, olha a cidade, olha a quantidade de coisas acontecendo com as pessoas que caminham sem Deus. A impressão que eu tenho é que a gente vive numa redoma. Deus cuida dos seus de uma forma tão especial, queridos. Ah, você vai dizer, pastor, mas nós temos lutas, nós temos desafios. Claro que temos. Desse lado da morte, queridos, Jesus disse que os dias seriam maus. Mas, mesmo diante dessas lutas que nós enfrentamos, estamos muito distante daquilo que o mundo está enfrentando. Das lutas que as pessoas estão enfrentando à nossa volta, muitas vezes. Lutas com enfermidades, lutas de relacionamento. E sabe qual é a diferença? Elas não têm aonde recorrer, queridos. Se nós estamos enfermos, o que nós fazemos? Oramos. Você ora quando você está enfermo? Clamamos a Deus? É isso, nós temos aonde recorrer. Estamos lá em dificuldade, estamos com uma luta no relacionamento, o que ele faz? A gente ora, a gente fala com Deus. E sabe o que acontece? Deus responde. Deus responde. E a gente passa os desafios, mas Deus responde os nossos clamores, os nossos pedidos. Queridos, quando nós decidimos obedecer, Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem sempre o melhor para nós. E quando nós decidimos obedecer, Deus vai cumprir os seus propósitos através das nossas vidas. Outro ponto que eu queria compartilhar com vocês, no auge da popularidade, Jesus e o sucesso. Jesus está no auge da popularidade, queridos. É o sucesso, ele chegou no topo da carreira. Todo mundo estava ali aplaudindo, todo mundo estava vendo aquilo que ele estava fazendo, os milagres estavam acontecendo. Mas sabe de uma coisa? Jesus tem a consciência que a vida é dinâmica, cheia de altos e baixos. Você tem consciência sobre essa verdade? Você tem consciência que um dia a gente está lá, outro dia está aqui, e a vida é assim. A vida tem esses desafios para nós. Você tem essa consciência? Popularidade e sucesso. Jesus estava vivendo aquele frenesi, as pessoas estavam ali atrás dele, queriam falar com ele, queriam tocar nele. Mas daqui a alguns dias Jesus foi preso, Jesus foi julgado, humilhado, crucificado e ele será morto. Essa vida é assim, sucesso, fracasso, vitória, derrota, alegria, tristeza. Você lembra do Ayrton Senna? A gente tem uma plateia jovem aqui, poucos talvez lembram quem foi Ayrton Senna. Foi para a fama, foi um grande campeão de Fórmula 1, mas sumiu, morreu, acabou. E aquele grupo de música, que nem sei se era música, mas de qualquer forma fez sucesso, né? O povo gosta. Mamonas, você lembra disso? Alguns lembram disso, né? Aquilo não era música, mas de qualquer forma foi um sucesso meteórico, né? Do mesmo jeito que veio, desapareceu. A vida é assim, queridos. E quem lembra aqui do Bamirindos? Tem alguns aqui? Bamirindos? Tem alguns aí? Tem? A poupança Bamirindos continuava numa boa. Então, eu trabalhei lá naquela instituição abençoada por vários anos. E esse banco chegou a ser, né? Para quem não sabe, era um banco, tá? Bamirindos era um banco, né? Era um banco. Chegou a ser o terceiro banco do Brasil aqui, do nosso país. Na época da inflação, que eu creio que aqui poucos viveram, né? 80 e tantos % de inflação mensal. Gente, que é isso? Era um negócio maluco. Aí o pessoal daquele banco lá criou a tal da conta remunerada. Então você colocava o dinheiro lá e aquele recurso rendia, né? Ou perdia um valor menor, digamos assim. Porque com 80% o dinheiro estava perdendo o valor todos os dias. E esse banco chegou a ser o terceiro banco do Brasil, mas alguns anos depois o seu dono virou político, senador, ministro e quebrou o seu banco.
Por quê? Porque político naquela época não era confiável, hoje talvez seja. Mas os políticos não eram confiáveis e ele tirou um monte de dinheiro do seu banco para investir na campanha do Fernando Henrique, nunca esqueço. E aí na hora que a coisa apertou, ninguém deu a mão para ele e o banco dele quebrou. A vida é assim, queridos. Sucesso, derrotas. E o dono desse banco morava aqui na nossa cidade, morava aqui próximo de nós, aqui na região metropolitana, morava em São José dos Pinhais. Eu lembro da casa que ele tinha ali, hoje ainda inclusive passei no terreno, que não existe mais nada. Ele tinha uma mansão gigante ali do lado de uma indústria e hoje é um terreno baldio, queridos. Um terreno abandonado, até porque está em briga judicial de herança, de herdeiros. E é engraçado você olhar para a vida, eu que trabalhei lá e que vi o tamanho dessa instituição, olhar para essas coisas que o mundo muitas vezes nos seduz, ou tenta nos seduzir, né? Com essas corporações. Eu estava lembrando de outra empresa também, né? Pensando nessas empresas de sucesso, a Sadia. Quem aqui conhece a Sadia, né? Ou comeu já os produtos da Sadia? A Sadia foi uma grande empresa também por muitos anos, mais de 50 anos. Foi uma empresa de sucesso. Alguns anos atrás, 2000 e pouco, ela tentou comprar concorrente que era Perdigão. Né? No mercado financeiro, eles compraram ações e tal, e tentaram fazer uma oferta hostil, que é comprar à força aquela organização. Não conseguiram. E o mundo dá muitas voltas. Alguns anos depois, 1 ou 2 anos, não deu isso. 2008, o dólar deu um estouro e essa empresa estava muito alavancada em dólar. O financeiro dela quebrou essa empresa praticamente. E aí o que aconteceu? Porque eles tinham políticos nesse meio lá, tiveram que fazer uma fusão com a Perdigão. E essa empresa que era toda pujante, toda poderosa, hoje nasceu a BRF, que você deve conhecer. A BRF, só que a Sadia, que era uma potência, hoje, na época, ficou com 30%, e a Perdigão com 60 e tantos por cento da nova empresa. Mas só não quebrou por causa do movimento político. Você não teria quebrado. E o que eu quero exemplificar com isso? Sobre o sucesso, sobre essa busca natural nossa, humana, pelas coisas naturais. E dizer para você que essas coisas, elas, como a neblina, elas vêm e vão. Quem diria que um banco, que era o terceiro banco do país, da noite para o dia, quebraria? Mas é assim mesmo. Essa é a dinâmica da vida. Por isso, a nossa vida não pode estar firmada nessas coisas que vão passar. Mas nós temos que estar de olho naquilo que não vai passar, na eternidade. Amém, queridos? Amém, queridos? Porque o nosso Deus está voltando, o nosso Cristo está voltando. E é com essa perspectiva que nós temos que viver. Se você está vivendo um momento de fracasso na sua vida, não deixe de estar abraçado com o Senhor Jesus. Jesus diz o seguinte: se você está passando por luta, ele diz: vinde a mim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11, 28. Ah, mas se você está no momento de sucesso, as coisas estão indo bem, as coisas estão acontecendo e está tudo muito bem. Também o Senhor nos diz: cuidado, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então não coloque o seu coração no sucesso, não coloque o seu coração nessas coisas. Vocês jovens, né? Nós que já passamos dos 50 aqui, já passamos do vislumbre da vida. Mas você que é jovem ainda, muitas vezes está vislumbrado com as coisas. Mas eu já quero dar um alerta. Guarda o teu coração. Não se deixe levar por essas coisas que o mundo muitas vezes nos oferece. Porque lá na frente vem a conta. E a conta é cara. Sejamos gratos pelo momento que estamos vivendo, queridos. Coloque em Jesus a sua esperança, a sua fé. Confie, seja o seu sucesso ou a sua derrota, confie a Jesus. Entregue a Ele. Viva com o coração grato.
E eu gosto daquela expressão do apóstolo Paulo, que diz lá em Filipenses 4:11, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. E quando Paulo escreve isso, é porque ele já vinha vivendo lutas, desafios, falta até de ter o que comer. Então ele diz, eu sei viver na abundância, mas eu sei também viver quando está faltando tudo. Sabe por quê? Porque ele estava apegado a Jesus. Ele estava firmado em Jesus. E voltando para o nosso texto, a profecia de Zacarias, 480 anos antes de Cristo, ela fala sobre a vinda do Messias em um jumento. Zacarias capítulo 9, verso 9 diz, alegrem-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado em um jumentinho, cria de jumenta. E o povo estendia ali as suas roupas e os ramos para que o Senhor passasse. Eles manifestavam sua alegria para que ele, o rei, assumisse o trono de Israel, porque era a expectativa deles naquele momento. Queridos, mas a glória deste mundo é passageira. No meio da festa, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. E aqui fica uma lição para nós. Religiosos sempre têm palavras ácidas e de crítica. Não vivem as emoções boas da vida. Estão sempre julgando os outros, sempre se achando melhores que os outros. E eu te pergunto, você tem se iludido com os aplausos das pessoas? Tem pessoas que elas vivem em busca de um like, né? Hoje não é nem aplauso, é um like. Postei alguma coisa lá e foi um sucesso, né? A juventude aí. Postei alguma coisa e foi, né? Joinha para todo lado, lá, like para cá, compartilhado para lá. Queridos, aqueles que nos aplaudem hoje, podem ser aqueles que vão virar as costas para nós amanhã, vão nos criticar amanhã. Então tome muito cuidado se você vive para agradar os outros. Sabe por quê? Feliz é aquele que é aplaudido por Deus. Feliz é aquele que não está pautando a sua vida pelos outros, pelo que os outros pensam, pelo que os outros estão falando, mas está pautando a sua vida pelo que Deus pensa de você, pela palavra de Deus. Pautando a nossa vida pela palavra, nos alimentando com a palavra de Deus. Como você tem vivido os momentos de vitória? Você tem celebrado com Deus? Você tem sido grato a Deus, queridos? Sabe, essa palavra muitas vezes ela está em falta dentro do nosso dia a dia mesmo. A gratidão. Nós oramos, pedimos coisas a Deus e quando recebemos já passamos para a próxima. Queremos já pedir outra coisa a Deus. E muitas vezes não celebramos, não agradecemos aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos ser mais gratos a Deus, queridos. Gratos pela própria vida, pela saúde, pela bondade de Deus. Porque, queridos, nós estamos respirando agora por pura graça e bondade de Deus. E muitas vezes a gente não dá valor para isso. Sabe aquela história que a gente dá valor para a saúde quando perde? A gente dá valor para as coisas quando deixa de ter. Isso é ingratidão. Ingratidão. E isso está concernente à nossa natureza. A nossa natureza, ela é ingrata. A nossa natureza sempre quer mais e mais e mais. Nunca está cheia, nunca está saciada. Mas o Espírito de Deus em nós, ele gera contentamento. Contentamento, queridos. E nós devemos sim viver contentes com aquilo que temos, com aquilo que somos, com aquilo que o Senhor tem nos permitido viver. E não olhar para o outro, mas o outro tem mais do que eu, mas o outro é mais abençoado. Não é assim. Não é isso que Deus espera de nós. Ele espera de nós contentamento. E o terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, no auge da popularidade, Jesus e a compaixão.
E lá no livro, no capítulo que nós estamos acompanhando, capítulo 19 de Lucas, do verso 40 em diante, diz o seguinte: eu digo a vocês, respondeu ele, que se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela e disse: ah, se neste dia você compreendesse o que traz a paz. Todavia, isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Queridos, cedo ou tarde, o ser humano, com seus deuses, com os deuses que fez, tem de se encontrar com o Deus que o fez. Eu uso uma expressão, quando eu tenho a oportunidade de fazer velório, eu sempre gosto de fazer uma reflexão com as pessoas. E o melhor lugar para você falar sobre vida é onde tem morte, queridos. Sabe por quê? Porque lá nós nos encontramos na nossa fragilidade. Lá nós nos encontramos numa condição em que a gente não tem o que fazer. Diante da morte, nós não temos o que fazer. Isso é para você refletir também. Você pode viver a vida do jeito que você quiser, inclusive não reconhecendo Deus na sua vida. Mas haverá um dia em que todos nós estaremos diante de Deus e prestaremos conta da vida que levamos aqui. Sabe por quê? Porque crendo em Deus ou não, Ele é real. Ele é real. E foi Ele que te criou. E Ele vai cobrar a conta no final da história. Então essa é uma mensagem que nós não podemos abrir mão, tanto de compartilhar como de refletir sobre ela. Haverá um dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Creia você ou não, haverá um dia em que todos nós confessaremos isso, amém? Queridos, Jesus viu a cidade estava cheia, era um dia de festa, gente indo e vindo para todos os lados, e tudo acontecendo ali na maior naturalidade. Mas uma coisa, Jesus chorou por ela, Jesus chorou por aquela cidade, Jesus se compadeceu daquelas pessoas, porque Jesus olhou para aquelas pessoas e viu a dor, viu o sofrimento. E a pergunta é: você tem chorado pelas pessoas que estão próximas a você, por aquele parente, por aquele amigo que está longe de Deus? Será que nós temos nos compadecido de pessoas que estão longe de Deus e que estão próximas a nós? Será que nós temos lembrado dessas pessoas? Nós temos chorado por elas? Ou nós temos vivido de uma maneira egoísta? Só pensando nas nossas coisas, só pensando naquilo que nós precisamos, naquilo que nós queremos de Deus? De que maneira você tem vivido? Você tem refletido sobre isso? Que nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus? E esse propósito é levar a mensagem do Evangelho. Esse propósito é aquilo que nós fazemos, aquilo onde trabalhamos. Nós temos que refletir a glória de Deus. Deus deu um chamado para cada um de nós. Uma profissão, aonde nós estivermos, queridos. Que nós precisamos entender, nós estamos lá para a glória de Deus. E devemos viver com essa perspectiva, que aonde eu estiver, a glória de Deus está. E nós precisamos impactar aqueles que estão à nossa volta. Por isso nós precisamos chorar sim por aqueles que estão longe de Deus, eles estão caminhando para o inferno.
Eles estão caminhando para o inferno e muitas vezes nós não estamos fazendo nada. Não estamos nos preocupando com eles. Por alguns, talvez até você parou de orar. Tenho um coração muito duro. Cansei. Romanos 8,34 diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Hebreus 2,18 diz: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Jesus tem um coração cheio de compaixão. Jesus amou aquelas pessoas. E Ele quer que nós também amemos. Ao invés de atirarmos pedras, queridos, nós precisamos ter compaixão. Agir com compaixão. A compaixão de Jesus para com os pecadores. Ele conhecia o caráter daquelas pessoas em Jerusalém, a crueldade delas, a hipocrisia, a obstinação. Mas Ele chorou por todos. Ele se compadeceu de todas aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque o desejo dele é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Jesus se compadece do homem que permanece na sua maldade e do que, arrependido, ouve a sua voz e o segue. Cristo manifestou a sua dupla natureza ao derramar lágrimas como homem na situação em que havia predito como Deus. Queridos, virão dias em que nós precisamos nos compadecer. Nós sabemos que Jesus está voltando, amém? Você tem essa consciência que Jesus está voltando? Como Jesus está voltando, o que Ele espera de nós? Que nós estejamos prontos, preparados, porque ninguém sabe o dia e nem a hora, mas Ele está voltando. E Ele está voltando, queridos, e a volta dele vai ser nesse tempo em que ninguém está esperando, a vida está acontecendo na sua normalidade, as pessoas estão casando, se dando em casamento, como ele falou que aconteceu lá em Noé. Quando Noé estava construindo a arca, o povo estava seguindo a sua vida. E a volta de Jesus vai acontecer da mesma forma. As pessoas vão estar seguindo a sua vida, fazendo as suas coisas. Mas nós, igreja do Senhor, precisamos estar o quê? Preparados. Porque ninguém sabe o dia nem a hora. Mas uma certeza tem que estar no seu e no meu coração. Ele voltará para buscar a sua igreja, amém? Queridos, feche seus olhos agora. Eu queria que você pensasse um pouco sobre tudo aquilo que você ouviu. Sobre aquilo que Jesus fez na cruz. Que você olhasse para a fragilidade sua, como homem, como mulher, como jovem, como adolescente. Que você olhasse para o grande amor de Cristo demonstrado na cruz. Ele morreu por você, morreu por mim. E eu queria fazer um desafio, se você está aqui, você nunca fez um compromisso com Jesus. Hoje Ele quer nos dar uma oportunidade. Ele quer te dar uma oportunidade. E é um compromisso muito simples. Você vai fazer uma oração de entrega, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus e que você é pecador e que você precisa de um Salvador. E eu quero te ajudar. Eu vou fazer essa oração e se você sentir no coração, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que o Senhor morreu naquela cruz para pagar os meus pecados. E eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Essa simples oração, enquanto todos estão orando, se você entendeu isso, se você fez essa oração,
Levante uma das mãos para que eu possa orar pela sua vida. Se você fez essa oração sincera no seu coração, levante uma das mãos que eu quero orar por você. Amém, querida. Amém. Vamos estar orando por você. E agora eu queria também fazer mais um desafio. Qual é a sua decisão? Você decide obedecer a Deus? Obedecer a palavra de Deus? Você foi confrontado, você ouviu a mensagem e o Senhor pede uma resposta de nós. Talvez você parou de orar por aquelas pessoas que você ama, que você admira, que você gosta, mas talvez você desistiu delas. Mas Jesus não desistiu delas. Se hoje você decide que você vai voltar a orar, vai continuar orando, eu queria que você também fizesse um sinal para mim, que eu quero orar por você. Amém, irmã? Amém. Vamos orar por isso. Então, se você entendeu de Deus hoje esse desafio de não se calar, não se acomodar, mas de fazer algo pelo próximo, nós vamos ficar em pé agora e vamos orar. Vamos orar porque nós precisamos dessa ação do Senhor em nós. Precisamos desse mover do Senhor sobre as nossas vidas. Se você sentiu, quiser vir à frente para que nós possamos orar pela sua vida, venha à frente. Venha à frente para que nós possamos orar, para que nós possamos levantar um clamor. Você que tomou a decisão por Jesus, você que tomou a decisão entendendo que precisa de uma mudança sim no seu dia a dia, venha à frente para que nós possamos orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai. E nós entendemos, ó Deus, que precisamos, ó Deus, continuar caminhando. Precisamos, ó Deus, não nos deixar levar pelo sucesso, pelo vislumbre, ó Deus, das coisas desse mundo, mas precisamos, ó Deus, ter um vislumbre do Senhor na nossa vida. Devemos viver, Senhor, conectados contigo, buscando a Tua face, nos alegrando, Deus, com aquilo que o Senhor fez e está fazendo e vai continuar fazendo em nós, Pai. Essa transformação diária, Deus, é com isso que nós queremos nos alegrar, Pai. Queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus, aqueles que levantaram as suas mãos, declarando que precisam, sim, Deus, voltar a orar, voltar, Senhor, a interceder por aqueles que estão longe do Senhor, Pai, aqueles que o Senhor quer trazer, usando as nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos, Pai. Que nós possamos nos dispor, ó Deus, a Te servir, a colocar as nossas vidas no Teu altar, para que o Teu reino avance nessa terra, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está neste lugar, Pai. E o Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos.